Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente tem muito que conversar porque essa última semana foi completamente insana no mercado de criptomoedas. A gente teve no meio do feriado o Donald Trump tweetando que ele ia fazer a reserva estratégica de Bitcoin. Os mercados responderam muito positivamente, o Bitcoin subiu mais de 10% no mesmo dia e depois acabou que não tinha nada confirmado, era apenas um tweet, os mercados despencaram um monte e ontem à noite o Donald Trump assinou de fato a proposta da reserva estratégica dos Estados Unidos, agora é oficial, eles estão com a reserva, a gente vai dissecar todos os impactos disso e o mercado não reagiu tão positivamente como seria de se esperar. Na verdade o mercado tem até caído um pouco no dia de hoje, certo? Então a gente vai falar um pouco sobre os impactos de tudo isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos, por que a galera não gostou tanto do jeito que a reserva foi estipulada, mas eu já vou adiantando para vocês que eu gosto muito do que está acontecendo, eu acho que o impacto disso é gigantesco para a indústria e além disso, hoje enquanto eu gravo esse vídeo, está acontecendo um Crypto Summit lá na Casa Branca com vários grandes nomes da indústria. Então, cara, tem muita coisa rolando de empolgante para o mercado de criptomoedas. Eu acredito que o pior, essa grande correção, tudo que a gente sofreu nos últimos meses já ficou para trás e que o cenário daqui para frente promete e muito, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e fica comigo até o final, que eu prometo que você não vai se arrepender. Então vamos lá, pessoal, toda essa história da reserva estratégica aí começou no meio do carnaval, dia 2 de março, Donald Trump veio e fez esse tweet aqui, né, falando que os Estados Unidos teriam uma reserva de criptomoedas que iria incluir criptomoedas como XRP, Solana e ADA Cardano, certo? Ele fez esse primeiro post, não falou nada sobre Bitcoin, sobre Ethereum e depois de algumas horas aí, né, ele veio e falou, claro, Bitcoin e Ethereum também são ativos que eu considero muito valiosos e eles vão estar na reserva. Então ele postou isso. No meio do feriado, o mercado ficou muito eufórico e no dia do post que ele fez aqui no dia 2 de março, só o Bitcoin chegou a subir aí quase 12%, certo? Se olhar as outras criptomoedas menores, né, o Ethereum, XRP, Solana também subiram aí 20, quase 30% e a Cardano então, que é menor ainda, chegou a subir mais de 60% em apenas um dia, certo? Ele postou, tudo decolou, os mercados estavam voando, mas aí os mercados realizaram que, cara, ainda não saiu nada oficial, é apenas mais um post aí no Twitter do Donald Trump de forma impressionante. No dia seguinte, cara, já entregou todos os ganhos de volta e um dia depois a galera que comprou aí, né, antes desse pump, já estava até no prejuízo, certo? Mas o mercado veio se recuperando e ontem, dia 6 de março, o presidente Donald Trump aí finalmente assinou de fato aqui a proposta da reserva estratégica de Bitcoin, tá? Então aqui a gente tem um videozinho dele assinando, ele tá conversando aqui com o David Sachs e o que a gente vai fazer juntos aqui agora é ler essa proposta, ler o documento oficial aqui da Casa Branca e entender como que vai funcionar tanto a estratégia, a reserva estratégica de Bitcoin, como também a Digital Asset Stockpile, tá? Então vão ser duas reservas que os Estados Unidos vai ter, uma de Bitcoin, reserva estratégica que vai funcionar de uma maneira é uma coisa, e a outra é uma reserva de ativos digitais, de outras criptomoedas, de altcoins, como você pode dizer aí da língua popular, certo? A gente vai entender o que vão ser essas duas coisas e para quem não sabe, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo na sexta-feira, tá rolando aí, né, um summit na Casa Branca, onde o Donald Trump chamou aí diversos nomes grandes da indústria cripto para ir lá na Casa Branca conversar sobre como que eles vão aí, né, fazer os Estados Unidos se tornarem a principal capital cripto do mundo, conseguir implementar tudo que o Trump quer aí para a indústria, certo? Então alguns nomes aí que estão no meio deste evento, a gente tem aí Michael Saylor, David Bailey, que é CEO da Bitcoin Magazine, a gente tem aí o cofundador da Paradigma, o cara da Exodus, que é uma wallet aí, a gente tem o pessoal da Multicoin Capital, tem o pessoal do projeto relacionado ao Donald Trump ali, a World Liberty Financial, tem o pessoal da Chainlink, da Coinbase, Robinhood, Kraken, Crypto.com, da Ripple também, a gente tem aqui não confirmados os fundadores tanto da Cardano quanto da Solana, fundador da Tether, fundador da Circle, que seria o SDT e o SDC, né? O Vitalik, fundador do Ethereum e, cara, mais um monte de gente relacionada aí, nomes grandes da indústria. Então, tenho que falar também sobre essa Digital Asset Stockpile e tem muito que a gente conversar também sobre a reserva estratégica de Bitcoin, tá? Mas agora, então, vamos olhar esse documento aqui no detalhe e passar com vocês os pontos mais importantes, tá, galera? Então vamos lá, pessoal, traduzir aqui o documento e o primeiro ponto importante que a gente tem que olhar aqui, como eu falei pra vocês, é que vão ser duas reservas diferentes, né? Então os Estados Unidos vai estabelecer uma reserva estratégica
de Bitcoin e também uma reserva, né? Na verdade, um estoque de ativos digitais. Vão ser duas coisas diferentes e como que cada um vai funcionar. Primeiramente, sobre a reserva estratégica de Bitcoin, o secretário do Tesouro americano tem que estabelecer um escritório separado para administrar e manter o controle da custódia desses ativos aí, né? Que vão ser os ativos que vão formar a reserva estratégica de Bitcoin. Da onde que vão vir esses Bitcoins? Esses Bitcoins vão vir principalmente, né, na verdade, unicamente dos ativos que os Estados Unidos já confiscou, certo? Então quem acompanha os nossos vídeos aqui há algum tempo já, eu já tinha falado que a minha expectativa para essa reserva estratégica de Bitcoin é que de fato os Estados Unidos iria fazer a reserva, mas provavelmente eles só iriam manter os ativos que eles já tinham, falando que eles não iriam vender, certo? E no caso foi exatamente aqui o que eles falaram. Então se você ler aqui, eles vão manter os ativos que eles já têm capturados de procedimentos ilegais. Eles vão criar esse novo departamento aí, né, que em 30 dias a expectativa é que todas as agências que têm Bitcoin confiscado mandem para esse departamento separado e novo que foi criado para a reserva estratégica de Bitcoin, e esse departamento ele está proibido de vender esse Bitcoin. Então como você pode ver aqui, esse Bitcoin não deve ser mantido e deve ser mantido como reserva dos Estados Unidos. Então isso aqui é legal já, porque eles oficializaram, cara, os Bitcoins que a gente tem vão ir para um departamento novo, específico para a reserva estratégica de Bitcoin, e não vão ser vendidos, tá? Então pra mim é um ponto positivo. Eu acho que o que o mercado não gostou, né, por que a gente não subiu tanto depois desse pump, foi que eles não vão estar comprando novos Bitcoins com o dinheiro do governo, com o dinheiro do pagador de impostos norte-americano, que eu também acho que não faria sentido. Muita gente deve discordar dessa atitude de comprar Bitcoin e tudo mais. Cara, já é uma vitória os Estados Unidos oficializar essa reserva e não vai mexer nesses Bitcoins e não vai vender. Agora, falando sobre a pilha, né, de ativos digitais, então o estoque de ativos digitais dos Estados Unidos vai seguir a mesma lógica. Vai se criar um departamento separado para enviar esses ativos que não tenham Bitcoin, então todas as outras criptomoedas que não tenham Bitcoin, e quem vai fazer parte dessa pilha, né, desse estoque de ativos digitais, são também ativos que os Estados Unidos já confiscou, tá, pessoal? Então não tem tanta coisa em altcoins, tem alguma coisa de Ethereum, alguma coisa de XRP, um pouquinho de Chainlink, algumas outras coisas ali, né, dólares digitais como o USDT, mas não é tanta grana, tá? Eles vão manter uma conta separada, e esse daqui, né, eles não estão proibidos de vender. Então falou aqui que o secretário do Tesouro deve administrar, determinar estratégias para a administração responsáveis desse estoque de ativo de acordo com a lei. Não tá falando nada sobre é proibido de vender. Então as altcoins que eles têm estão abertas para negociação caso eles queiram. E o que eu achei mais interessante aqui é o que vem depois no ponto C. Mesmo que ele tenha falado que eles não vão comprar nenhum Bitcoin novo com o dinheiro do americano que está pagando imposto, eles falaram aqui que o secretário do Tesouro e a secretária do Comércio devem desenvolver estratégias para adquirir Bitcoins adicionais para o governo, desde que tais estratégias sejam neutras em relação ao orçamento e não imponham custos incrementais ao contribuinte norte-americano. Entretanto, o governo dos Estados Unidos não adquirirá ativos de estoque adicional, tá? Então o que ele está falando aqui? Que ele quer que o secretário do Tesouro e a secretária do Comércio desenvolvam estratégias para acumular mais Bitcoins, estratégias que não envolvam o gasto de dinheiro, né? Então não sei o que eles vão bolar aí, né? A gente vai ficar de olho, com certeza, mas vão vir essas estratégias, porém não para adquirir outras criptomoedas, principalmente para Bitcoin. Por exemplo, você conseguir usar excesso de energia de estatais, alguma coisa assim, para minerar Bitcoin, pode ser uma forma de você estar acumulando Bitcoin sem ter que gastar dinheiro, tá usando de energia ali que estava sendo desperdiçada, né? Enfim, achei muito legal isso daqui, né? E aí ele tá falando, exceto em conexão com processos criminais, ou seja, se for para adquirir novos ativos para Digital Asset Stockpile, né, a pilha de altcoins que eles têm, que seja por meio de confisco ou coisa assim. Então se for confiscado, pode entrar para as reservas, não vão gastar dinheiro, e para adquirir novos Bitcoins, eles vão bolar estratégias que não envolvam gasto de dinheiro. Então eu acho que isso aqui foi muito legal, eu acho que é algo muito positivo, mesmo que não seja o que muitos estavam esperando, uma compra direta de Bitcoin por parte dos Estados Unidos. Cara, eles oficializaram e eu acho que isso aqui pode ter um impacto gigantesco para outros países, e para o Bitcoin a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Então agora vamos falar sobre os impactos que eu acredito que essa reserva estratégica de Bitcoin vai ter aí, né, para adoção em massa, principalmente questão de outros países, grandes corporações, investidores institucionais e até também, claro, o investidor de varejo. Não é pouca coisa os Estados Unidos oficializar essa reserva aí, tá, pessoal?
Então, primeiramente, vamos falar sobre o impacto dentro dos Estados Unidos. A gente vem falando disso já há alguns vídeos aqui nesse canal, onde, cara, a gente tem diversos estados já com propostas de reserva estratégica de Bitcoin. Algumas já não passaram, mas nessa semana a gente teve algumas que passaram ainda, pelo menos pelas primeiras etapas para adquirir Bitcoin. Então, a gente tem a Carolina do Norte e New Hampshire passando as suas propostas de reserva estratégica de Bitcoin pela Câmara, certo? Então esse daqui é um primeiro passo e depois tem que ser aprovado pelo Senado. Se eu não me engano, foi ou na Carolina do Norte ou em New Hampshire, passou com uma aprovação assim gigantesca, foi 16 pontos contra 1, então o povo lá realmente está muito interessado nisso. E o estado do Texas está um passo além até, né? Já passou pela Câmara e passou também pelo Senado. Então esse vídeo aqui é eles falando sobre a reserva estratégica sendo aprovado no Senado. Claro, ainda tem mais passos para de fato eles começarem a comprar Bitcoin, implementar a reserva, mas já passou aí por dois dos grandes passos, que é tanto a Câmara quanto o Senado. Cara, pode estar andando a reserva estratégica do Texas. E para quem não tem noção, o Texas ele é gigantesco, tá? O Texas é a 8ª maior economia do mundo, algo que você pode comparar aí com países como Itália, Índia ou até a França. Então se o Texas começa a comprar Bitcoin, mas é só um estado, cara, é um estado gigantesco, muito maior que o Brasil, por exemplo, a economia aí do Texas, né? Então vamos ver quem mais está aderindo ao Bitcoin aqui, tá, pessoal? A gente tem os fundos de pensão dos Estados Unidos, isso é algo que eu já trouxe aí no último vídeo para vocês. Hoje já são fundos de mais de 12 estados com exposição em ações da MicroStrategy, exposição indireta para o Bitcoin, somando mais de 330 milhões de dólares. Só o estado da Califórnia com mais de 160, quase 160 milhões de dólares em ações da MicroStrategy, tá? Então fundos de pensão também estão metendo marcha aí na adoção do Bitcoin. E agora vamos falar de outros países, né? Já falamos um pouco do que está rolando dentro dos Estados Unidos, vamos falar dos outros países. Então, algumas semanas eu trouxe essa notícia também para vocês. O Fundo Soberano de Abu Dhabi investiu aí quase $500 milhão em ETFs de Bitcoin. Para quem não sabe o que é um fundo soberano, basicamente é uma empresa, né, uma instituição que é gerida pelo Estado, então ela gere dinheiro de lucro do Estado e investe esse dinheiro para o Estado. Então a gente tem a Abu Dhabi aí comprando quase $500 milhão em Bitcoin. Outro país que a gente tem que já investe em Bitcoin há muito tempo é El Salvador, e eles continuaram comprando durante as recentes quedas, né? Então, como vocês podem ver aqui, só nos últimos dias eles acumularam mais 19 Bitcoins. Não são compras tão grandes, ele não é um país tão grande, mas eles continuam comprando, continuam acumulando, como você pode ver aqui, né? Já tem algum tempo que El Salvador vem acumulando Bitcoins também com mais de $500 bilhão. Outra notícia que saiu muito interessante essa semana foi o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Ele defendeu aqui a mineração de criptomoedas. Ele falou o seguinte: cara, se for lucrativo pra gente, vamos fazer. A gente tem excesso de eletricidade, então para que não utilizar isso daí para minerar? Ele até comentou que os Estados Unidos está fazendo aí, né, aprovou a proposta da reserva estratégica. Por que a gente não vai minerar Bitcoin com a nossa energia excedente? Se você quiser ver o vídeo aqui depois, venha aqui nessa thread para você conferir. Mas é mais um país aí que está metendo marcha na adoção, né? Fora isso, a gente tem a Rússia também, trouxemos no último vídeo. A Rússia não assumiu abertamente que eles estão comprando Bitcoin, mas eles já têm utilizado o Bitcoin para quê? Comércio exterior. Então já foi declarado aí que a Rússia tem negociado com alguns países em Bitcoin por conta das sanções que ela tem sofrido. Ela legalizou a custódia de Bitcoin e está vendo o Bitcoin como propriedade. Eles têm a estatal deles, Rosseti, uma estatal de energia, estudando a possibilidade de minerar Bitcoin com energia excedente. E eles também têm a sua proposta de reserva estratégica, que ainda não chegou a sair, né, mas já tem a proposta também. Então a Rússia, cara, tá com os olhos ali em cima do Bitcoin, né? Outro país que a gente tem aqui, que foi um dos pioneiros nessa questão da adoção governamental, é o Butão. Eles foram o primeiro país a adotar mineração de Bitcoin com as suas hidrelétricas. Já fazem alguns anos que o Butão tem minerado Bitcoin e hoje eles já conseguiram acumular mais de $1 bilhão em Bitcoin. Aí saiu esse vídeo muito legal aqui da Bitcoin Magazine, que eu traduzi, né? Joguei aqui uma legendinha, postei, depois se vocês quiserem ver, falando que, cara, o pessoal do Butão realmente acredita no Bitcoin, acredita que é algo como ouro, que eles pretendem guardar essas reservas, que eles têm também a sua reserva estratégica de Bitcoin para o Butão e que eles não estão pensando em vender, eles estão vendo o Bitcoin para o longo prazo, tá? Então o Butão é outro país aí que está metendo marcha na adoção do Bitcoin. Outro também, que esse daqui, cara, eu trouxe alguns meses atrás essa notícia para vocês, é a Malásia. O primeiro-ministro da Malásia declarou que o Tesouro e os bancos deveriam estudar o Bitcoin e, cara, que eles têm que estar de olho aí para não ficarem para trás, certo? Então isso aqui são as palavras dele e a gente tem vários países no mundo inteiro olhando já para o Bitcoin. Isso, cara, desde antes dos Estados Unidos aprovar essa reserva. E agora que eles aprovaram, de fato, eles não vão vender esse Bitcoin.
eu acredito que a gente vai ver cada vez mais países, estados, governos, grandes instituições olhando para o Bitcoin e chegando neste game, tá? A gente tem, além de países e nações, né, a gente tem bancos centrais aderindo ao Bitcoin. O Banco Central da Noruega já tem mais de $500 bilhão em ações da MicroStrategy também, né? Então vocês podem ver aqui o Norges Bank, Banco Central da Noruega, já com $500 bilhão em Bitcoin. O Banco Central da Suíça, cara, essa informação eu peguei em agosto aqui, eram 63 milhões, agora já deve ser mais aí, a não ser que eles venderam, mas também tem exposição em Bitcoin, e saiu essa notícia algum tempo atrás que o presidente do Banco Central da República Tcheca estava querendo adquirir Bitcoin, e ele fez uma proposta ousadíssima, que seria para os tchecos alocarem 5% das reservas do país, né, em Bitcoin, o que daria aí, cara, mais de 140 bilhões de dólares. Então, cara, ousadíssimo, isso é muito mais que os Estados Unidos tem. Os Estados Unidos têm aproximadamente aí 17 bilhões de dólares, os bitcoins que eles têm hoje, né? Vamos ver como é que isso vai andando. É muito legal ver pelo menos as pessoas interessadas, né? Tá começando o interesse em Bitcoin. Eu acho que isso aqui, anos pra frente olhando, ainda vai virar gigantesco, né? Bancos comerciais também não estão fora do jogo. A gente tem um dos maiores players aí nos Estados Unidos, como o Goldman Sachs, mais de 1,5 bilhão de exposição em ETFs do Bitcoin. A gente tem o UBS na Suíça, um dos grandes bancos da Suíça, com 1,2 bilhões de dólares em ações da MicroStrategy, exposição indireta para o Bitcoin. E a gente tem grandes bancos ao redor do mundo, né? E Intesa Sanpaolo, o maior banco da Itália, oferecendo serviços de criptomoedas. O NBD de Dubai, o maior banco do país, lançando serviços de criptomoedas. E o DK Bank na Alemanha, um dos grandes bancos do país também, oferecendo serviços de negociação e custódia. Não necessariamente esses bancos compraram, tá? Que nem esses outros aqui, mas eles estão começando a oferecer esses serviços para os seus clientes, sejam clientes institucionais, às vezes clientes de varejo, o que também aumenta cada vez mais a adoção, tá? E grandes bancos nos Estados Unidos também estão prontos para oferecer negociação e custódia de cripto. O que eles precisam só é que a gente tenha um framework de regulamentação claro, que como a gente já falou diversas vezes aqui nesse canal, deve estar saindo nos próximos 6 meses, segundo o que disse aqui o nosso AI e Crypto Czar, o David Sachs, tá, pessoal? Então, hoje o Bitcoin, ele já é uma realidade global, tá, galera? A adoção em massa não para de crescer, não é brincadeira, vocês viram aí todo mundo que está aderindo o Bitcoin, e ele já ultrapassou a casa dos 2 trilhões de dólares em market cap, se consolidando hoje como o 8º maior ativo do mundo. E aí tem esse trecho aqui do Tom Lee, muito legal, que eu quis destacar aqui, que nenhum ativo que atingiu essa marca, né, 2 trilhões de dólares, chegou a desaparecer na história, tá? Eu não acredito que o Bitcoin vai ser o primeiro, muito pelo contrário, eu acho que a adoção só tende a crescer, certo, pessoal? Então, o que a gente viveu aqui no Bitcoin, do início da história dele até poucos anos atrás, cara, todo o caos que tinha, Bitcoin a 15 mil dólares, para hoje a gente tá vendo, cara, a Casa Branca aqui lançando documento, falando que vai ter reserva estratégica, a gente tá vendo outros países aderindo ao Bitcoin, a gente tá vendo bancos aderindo ao Bitcoin, a gente tá vendo estados, fundos de pensão, todo mundo aderindo ao Bitcoin. Eu acho que é uma insanidade que você está de fora, tá? Enquanto a gente tiver essa equação aqui acontecendo, daí a adoção em massa aumentando, oferta limitada, ninguém pode mudar, são 21 milhões de unidades, e a impressão infinita de dinheiro, que também não tem como mudar, o sistema é fadado para sempre estar imprimindo mais e mais dinheiro. Para mim, o caminho para o Bitcoin é muito claro, certo? Não tem nenhum lugar que a gente possa ir senão a Lua. E você está comprando Bitcoin hoje, depois dessas grandes correções. Se a gente pegar do topo aqui, galera, Bitcoin chegou a bater quase 110 mil dólares. Depois de tudo isso, ele ainda tá com 20% de correção, chegou a ser 30, mas tá com 20. Cara, pra mim é uma barganha isso aqui, é uma questão de tempo até ele voltar a subir. Enquanto a adoção aumenta, a oferta do Bitcoin se mantém a mesma e os estados, os bancos centrais continuam imprimindo dinheiro, o caminho para ele é claro, o Bitcoin vai continuar subindo, tá? Então o dinheiro fiduciário continua perdendo seu valor enquanto o Bitcoin se torna cada vez mais escasso, com apenas 21 milhões de unidades. E uma adoção que não para de crescer. A matemática é simples. Você aí vai ficar de fora, vai vender seus Bitcoins, não vai comprar, não vai participar. O melhor momento para comprar Bitcoin para mim foi ontem, o segundo melhor momento é hoje. E nunca é tarde demais para você entrar no game. Ah, eu perdi já o Bitcoin, ah, já foi. Cara, o potencial disso aqui é gigantesco, é infinito, tá? O tempo não espera ninguém e no final, cada um paga o preço que merece. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. A gente discutisse aqui a fundo sobre essa reserva estratégica dos Estados Unidos, como que ela vai funcionar, um pouco dos impactos que ela já causou no mercado, né? Todas essas pessoas que eu mostrei, países, governos, instituições que estão aderindo ao Bitcoin,
aderiram em expectativa disso e agora que foi concretizado, eu acho que isso vai aumentar ainda mais o pace da adoção de outros países, de outros governos, de outras grandes instituições e de outros grandes players, certo? Então acho que essa era a grande história dessa semana. No vídeo da semana que vem a gente vai falar mais sobre esse Crypto Summit que tá rolando na Casa Branca. Então fica ligado pro vídeo da semana que vem, que a gente vai discutir sobre o Crypto Summit e também sobre a liquidez global que está novamente em ascensão. E se vocês acompanham os vídeos por aqui, vocês sabem que o Bitcoin é uma função diretamente da liquidez. Para ele voltar a subir, a gente precisa de adoção, como a gente está tendo e eu mostrei para vocês no vídeo de hoje, e a gente precisa de liquidez. Money printing, quando os governos, os bancos centrais estão imprimindo dinheiro, é quando o Bitcoin performa melhor e a liquidez global está em ascensão novamente. Então, sintoniza aí no canal, se inscreve se você é novo por aqui para acompanhar o vídeo da semana que vem. E eu tenho um último aviso para vocês aqui, né, que a promoção Um Bitcoin inteiro para chamar de seu do MB ainda está rolando, tá, galera? Então, para você que não sabe como que funciona essa promoção, se você investir a partir de R$200 em qualquer ativo digital na plataforma do MB, você ganha um cupom para ter a chance de ganhar um Bitcoin inteiro, tá? Então essa daqui é uma das promoções mais insanas que eu já vi acontecer. Eles realmente vão entregar um Bitcoin inteiro. Para você participar, basta negociar, seja comprar, seja vender qualquer ativo dentro da plataforma, você ganha aí, né, um cupom para ter a chance de ganhar este Bitcoin inteiro, tá? Você pode juntar até 1000 cupons e a promoção vai durar até o dia 17 de abril. Então se você ainda não tem os seus cupons, não garantiu a sua chance de ganhar um Bitcoin inteiro, cara, para de perder tempo, vai no link da descrição, abre sua conta no MB e corre lá, certo? Vai durar até o dia 17 de abril, como eu falei pra vocês. Então é isso, fico por aqui, um grande abraço, até a próxima e valeu!